que sem o Senhor você não pode fazer coisa alguma. Quem aqui tem um testemunho de que tentou fazer alguma coisa do seu jeito, do seu modo, da sua maneira, de acordo com a sua vontade e não deu certo? Tem umas corajosas. Eu já quebrei a cabeça demais. Quanto mais forte é o temperamento, mais cabeçadas a gente dá. Quanto mais rápido nos deixarmos dominar pelo Espírito, mais rápido a obra é feita. Eu costumo dizer para essas discípulas que ficam muito perto de mim, que eu não me atrevo a ficar igual Jacó, brigando com o anjo até amanhecer o dia. Quando eu vejo o anjo, já começo a mancar. Porque quanto mais nós somos birrentas, né? Somos pirracentas e somos duras, mais demora a obra. Não é verdade? Eu disse para uma pessoa esses dias, sabe quem vai determinar o tempo? Podem se assentar. O tempo de demora do seu marido voltar para casa? E ela disse, quem? Você. Como assim, pastora? Não está na minha alçada, não é meu desejo, ele que saiu de casa. E eu disse, mas é você que vai determinar o quanto vai demorar o seu marido para voltar para casa. Porque ele vai voltar. E ela disse, por quê? Porque enquanto você não deixar Deus fazer a obra, ele não pode voltar. Porque se ele voltar e encontrar a mesma esposa que ele deixou, vai haver separação novamente. Então, a pessoa tem que voltar e encontrar uma pessoa nova. Uma nova pessoa, uma nova criatura esperando por ele. Quantas estão entendendo? Então, o que Deus quer falar conosco essa tarde é, às vezes, as lutas que nós passamos, elas demoram muito para serem resolvidas, porque Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus está trabalhando no nosso temperamento, para depois Ele realizar a obra. Vocês estão entendendo? Então, quanto mais rápido nós dissermos, eis-me aqui, Senhor, quebra tudo. Faz tudo de novo. Quanto mais rápido nós darmos essa liberdade para o Espírito agir em nós, mais rápido será a obra dele em nossas vidas. Algumas não estavam aqui quando eu perguntei. Quinta-feira passada, nós deixamos uma tarefinha de casa. Quem se lembra? Qual era a tarefa? Tá, Salmo 45 e que mais? Fazer algo inusitado, algo diferente. Faça algo por você mesma. Quantos aqui fizeram algo para você mesmo essa semana? Parabéns, vocês. E as outras não fizeram por quê? Falta de tempo? Isso não existe. Uma das coisas que a mulher samaritana perdeu o quarto marido dela foi porque não soube organizar o tempo e que mais? Ela não desfrutou o dom de Deus. Mulheres, as quintas-feiras não é só para a gente ouvir, não. A Bíblia não é só para ser lida, é para ser vivida. Diga comigo, a Bíblia não é só para ser lida.
É para ser? Olha, então, vamos ver aqui. Por que a mulher samaritana perdeu o quarto marido? Diz aqui, abra sua Bíblia em João 4. João 4, versículo 10. O que Jesus fala para ela? Se conhecesses. Se conhecesses o dom de Deus. E o que eu disse? O que o Senhor nos ensinou? O dom de Deus é o quê? É um presente. O dom é algo que não merecemos. E Eclesiastes 5,19 diz o quê? Vamos ver o que fala em Eclesiastes 5,19? Olha, todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que os tornam capaz de sustentar-se e de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isso é o quê? Presente de Deus. Essa pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram, pois Deus o mantém ocupado, desfrutando o quê? As alegrias do seu coração. Diga para a pessoa que está do seu lado, descansar também é presente de Deus. Tirar férias é presente de Deus. Viajar é presente de Deus. E o que Deus nos ensinou? Às vezes você não precisa pegar um avião e ir para outro lugar. Precisamos de quê? De sermos sábias, de criar um Éden em volta de nós. E semana que vem, olha aqui para mim. Semana que vem, hoje nós vamos estar terminando esse estudo da mulher samaritana. Então, quinta-feira que vem, a reunião nossa não vai ser aqui na igreja. Eu quero convidar vocês, nós vamos fazer um piquenique no Parque Flamboyant. Então, a nossa reunião, pastora Irislene, vai ser no Parque Flamboyant. Você vai toda despojada, nada de sapatinho de salto. Você pode pôr um chapéu, uma viseira. Nós vamos levar lanche para trocar o lanche com a outra. E a palavra do Senhor vai ser igual lá no monte, que o Senhor deu aquele sermão tão maravilhoso. Nós vamos para o Parque Flamboyant. Para quê? Lá nós vamos desestressar. Nós vamos ministrar a palavra. E outras mulheres que vão estar ali, nós vamos estar evangelizando, ou vamos estar resgatando, vamos estar restaurando. Uma vez por mês, nossas reuniões não vão ser na igreja. Nós vamos para algum lugar inusitado que o Senhor nos dê. Às vezes para a chácara da igreja, às vezes na chácara da irmã Elizabeth, às vezes na chácara da irmã Uelma, que é logo ali pertinho. Vamos fazer o quê? Vamos aprender a viver a palavra de Deus. Esse marido da mulher samaritana saiu de casa por quê? Porque a mulher estressada, ela fica o quê? Uma mulher rabugenta. Quantas aqui sabem o que é TPM? Quantas aqui sabem o que é menopausa? Sabemos. Sabemos o que é. É a TPM elevada à milésima potência. Agora, deixa eu dizer para vocês. Em todas as idades, precisamos do Espírito Santo nos auxiliar, nos ajudar a viver cada etapa da nossa vida. Por isso, Jesus olhou para aquela mulher e disse, se você conhecesse o dom de Deus. E nós falamos que o dom de Deus também é o ministério do outro. É aprender a respeitar o dom de Deus na vida do outro.
Às vezes a gente quer andar com pessoas que é profeta o tempo todo. Mas não é só profecia que é ministério de Deus. Às vezes precisamos de levitas, né? Às vezes precisamos de pessoas sábias que têm discernimento espiritual. Às vezes precisamos de pessoas que nos repreendam. Então, o dom de Deus na vida do outro é para quê? Para crescimento do corpo. E aí essa mulher perdeu o marido primeiro. Porque quando nós nos estressamos, começamos a adoecer. E o estresse, a primeira coisa que ele ataca é o nosso espírito. Não é verdade? Quando nós ficamos estressados, irritados, o que acontece? A gente não sente a presença de Deus. Nós começamos a agir por nós mesmas, de acordo com o que está acontecendo naquele momento. Se nós temos uma situação, a gente não sabe resolver aquela situação. Por quê? Porque o estresse gera o quê? Ira, ansiedade. E a ansiedade gera o quê? Para começar, a ansiedade é filha do diabo. O estresse é o filho mais velho dele. Por isso Jesus diz assim, não andeis ansiosos só quando tem que arrumar a casa. É isso? Não andeis ansiosos só quando vocês forem dirigir. Qual foi a palavra do Senhor? Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a vossa ansiedade não pode mudar 1 milímetro a sua estatura. Quer dizer, a sua ansiedade não vai mudar a situação. A sua ansiedade, a única coisa que vai fazer, sabe o que é? Te deixar abatida, estressada. E o estresse gera o quê? Taquicardia. Vocês já viram tanto de gente sofrendo taquicardia? Sofrendo pressão, pressão alta de repente, mas eu não como errado, eu não tenho problema. Sabe o que está gerando? A ansiedade. E agora eu vou ensinar outra coisa que eu aprendi. A ansiedade, ela é alimento do diabo. Diga para a irmã que está do seu lado. A ansiedade é alimento do diabo. Lá em 1 de Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele alguma ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, porque o leão, o vosso adversário, anda em derredor buscando o quê? A quem possa tragar. Então, quer dizer, a tradução é, com quem possa se alimentar. Ele fica ao derredor, o tempo todo. E quando você começa a ficar ansiosa, ele grita para os espíritos malignos, comida na mesa. Comida na mesa, comida está pronta, vamos fazer a festa. Vocês estão prestando atenção tanto que a obra de Deus, que a palavra de Deus é maravilhosa? Tanto de mulheres morrendo antes da hora, porque estão ansiosas, porque não desfrutam o dom de Deus. Então diga para a pessoa que está do seu lado, descansar é presente de Deus. Quantas estão comigo? E aí, olha aqui o que o Senhor vai nos ensinar hoje. O quinto marido da mulher samaritana. Se conhecera aquele que te diz, dá-me água. Então, vamos aqui. Versículo. Deixa eu ir lá. Quantas estão com o João aí? E no 11, versículo 11, leia para mim.
Todas juntas. Tu não tens com que tirar água. Como você pode dizer que vai dar água para mim? Olhem para mim. Nenhum casamento, por mais maravilhoso que seja, aguenta todos os dias uma pessoa que deprecia a vida do outro. Nenhum casamento, por mais maravilhoso que seja, às vezes mora numa casa maravilhosa, não falta dinheiro, o problema lá não é a falta de dinheiro, o problema lá não é moradia, mas o problema lá é ter uma pessoa do nosso lado que nunca acredita naquilo que vamos fazer. Você não tem com que tirar água. O poço é muito fundo. Olha, mulheres sobre a rocha, mulheres poderosas no espírito, é aquela mulher que não duvida, por pior que seja a situação, ela sempre vai acreditar que Deus é maior do que qualquer situação. A mulher que é aquela que é coluna na sua casa, é aquela mulher que, por pior que esteja a situação, ela vai olhar para o marido e vai dizer para ele: eu confio em você. Eu acredito em você. Nós vamos sair dessa. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quantas aqui um dia apareceu uma situação na sua casa que você não acreditou que seu marido seria capaz de consertar aquela situação e que você disse algo? Várias. Várias mulheres. Então, deixa eu dizer uma coisa. Nós temos que começar a pôr a palavra em ação. E nós virmos para cá toda quinta-feira, ouvir a palavra que é ministrada aqui, e não tomarmos posição de mudar a nossa vida através da palavra, vai ser apenas mais uma reunião que você vai participar e não vai acontecer nada na sua vida. Às vezes, nós achamos que se alguém que é poderoso no Espírito orar por nós, vai mudar a nossa situação. Não há oração tão poderosa, capaz de mudar a sua vida, se você não deixar o Senhor transformar você. Amém? Então somos nós que temos que deixar o Senhor nos libertar. Sabe por que a mulher samaritana teve 5 maridos e estava a caminho com um que já estava capengando? Era apenas uma mulher amaziada? Jesus diz para ela: estás morando com um, já tiveste 5, e o que você tem agora nem é teu marido, é um ficante. É alguém que está na sua vida, mas não tem compromisso com você. Sabe por que os lares estão sendo destruídos? Porque a nossa boca não fecha nunca. Nós queremos sempre depreciar o outro. Você não tem com que tirar água. O poço é muito fundo. A mulher samaritana, o que mais me deixa estarrecida nessa história é que a mulher samaritana era uma mulher religiosa. Lembra que ela conhecia que o Messias ia vir um dia? Lembra que ela sabia o que era ser profeta? Ela disse: vejo que és profeta. Senhor, os judeus dizem que é aqui que a gente tem que adorar. O meu povo diz que é no Monte Gerizim. Onde que é a verdadeira adoração?
Ela era uma mulher que entendia de adoração. Ela não era uma mulher que não sabia quem era Deus. O que mais me deixa estarrecida nesses dias, que a maioria das pessoas que estão indo no cartório para divorciar, hoje você faz divórcio pela internet. Você não precisa de quase nada mais para divorciar. São cristãos que estão ali. O que tem de crente acabando com a sua casa. O que tem de crente saindo de casa por incompatibilidade de gênero. Sabe o que eu chamo isso? Incompatibilidade quer dizer, eu não deixo o Espírito trabalhar na minha carne. Porque incompatibilidade é o quê? O meu gênio é diferente do dela. E nós duas nos chocamos quando vamos viver juntas. Nós nos chocamos. Quantas aqui tem um marido totalmente diferente do que é você? Totalmente. Os opostos se atraem mesmo, nada a ver se você for olhar. Mas é a pessoa que Deus colocou do nosso lado para trabalhar em nós, através de nós. Em nós, através de nós e por nós. O seu marido é exatamente a pessoa que você precisa. Irmã, você não sabe o que está falando. Sei. É a palavra. É a palavra. E também você é... Hã? Não. Baixar a guarda. Vocês ouviram o que ela falou? A carga é muito grande só em cima das mulheres. Deixa a hora que a gente começar a reunir homens para falar com eles. Nós estamos aqui falando às mulheres porque é uma carga que Deus nos deu para falar com as mulheres. Porque, deixa eu dizer, como é seu nome? Edna. Nós temos outra Edna ali. Lembra que eu falei a semana passada que nós somos isso aqui? As colunas. Não é que a carga é grande em cima de nós. Olha o que Deus diz. Eu vou fazer uma ajudadora idônea. Sabe o que significa isso? Eu vou levantar uma pessoa que colabora comigo para trabalhar na vida do homem. Nós temos o maior privilégio do mundo. Esse negócio de atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Olha, isso aí é coisa que o inimigo inventa. Nós estamos bem aqui. Bem aqui. Deus colocou a mulher, colocou aonde? Frente a frente com Adão, falou aqui, ó. Essa é a Eva, que quer dizer geradora de vida, transformadora de atmosfera. Quando a gente pensa que é uma carga, aí vai virar uma carga. Quem está segurando o peso todinho desse prédio? As colunas. Mas deixa eu te dizer algo, porque senão vai ficar parecendo mesmo que é só peso que a gente cobra só das mulheres. Enxergue isso, Edna, como um trabalho que você está trabalhando lado a lado com Deus para fazer uma pessoa diante dele. E aí as coisas mudam. Porque se a gente pensar que é um fardo e que é uma carga, não é. É como se o Senhor estivesse falando assim, Edna, me ajuda a fazer um serviço que só você pode fazer. Se Jesus aparecesse aqui hoje e te pedisse um favor, Edna, eu preciso realizar uma obra tremenda. Só você vai dar conta de me ajudar.
e é grande essa obra, vai exigir um pouco de você. O que você faria? Obedecia? Então não há obra mais esplêndida do que você chegar um dia no céu e falar: Senhor, eu estou aqui com os filhos que o Senhor me deu, este é o marido que o Senhor me deu. Eu trouxe ele para o Senhor. Porque nós temos a confiança de pregar o evangelho até para uma prostituta. A gente que tem um chamado evangelístico, vocês não sabem o que eu já fiz para levar uma pessoa para Jesus. Eu já entrei dentro de prostíbulo, já entrei dentro de boates. Não sei se a Erislene lembra quando a gente estava no Bandeirante, que eu fazia aquele trabalho da sexta-feira, saía do Bandeirante na Praça da Bíblia, ia pela Anhanguera ou na Ricardo Paranhos, que era cheio de bares e boates naquela época, carros de amigos nos dando cobertura, meus filhos, meu marido, nós entrávamos em boates de gay, de lésbica, de tudo. Lembra, doutora Edna, disso? Enchíamos o carro de pessoas que queriam aceitar Jesus, levava para o grupo de oração que ficou na igreja. Vocês não sabem como nós enchemos uma igreja em poucos meses. Lembra disso? Quando nós chegamos, tinha umas 70 pessoas na igreja. Com um ano, as pessoas ficavam em pé do lado de fora para assistir o culto. Lembra disso, doutora Edna? Ir a campo, corpo a corpo. Mas aí eu não tenho paciência de ver Deus fazer na vida do meu marido. Eu consigo ficar lado a lado com uma irmã ranzinza aqui dentro da igreja, mas eu não consigo viver esse evangelho do lado daquela pessoa que o Senhor colocou do meu lado. E aí eu começo a dizer: o poço é muito fundo, você não tem balde, como que você vai tirar? Conforme vamos mudando o nosso palavreado e vamos adquirindo a cultura de palácio, você vai ficar estarrecido com a obra que Deus vai fazer na sua casa. Esses dias nós assistimos inclusive você achou ali, né? Tem depois se você puder comprar, tem na internet também. O Corajoso Testemunho de McDowell. Inclusive, ele tem vários livros. Para mim, foi um dos testemunhos mais lindos que eu assisti na minha vida e que eu já ouvi. O que é o amor? A Bíblia diz que o amor cobre o quê? Alguns pecadinhos. Ele começa dizendo que morava numa fazenda, o pai bêbado, embriagado, a mãe era obesa, o pai espancava, o ajudante que tinha na casa o violentava, o estuprava. A mãe morre de tanto desgosto do que o pai fazia. Ele sai de casa, ele vai para a faculdade, e na faculdade tinha uns crentes, e ele combatia com esses crentes. Vocês querem dizer que Jesus ressuscitou? Até que um aluno diz: prove para nós que ele não ressuscitou, e nós ficaríamos do seu lado. E ele pega todo o dinheiro que ele tinha, foi por todos os países, onde tinha bibliotecas antigas, pesquisar em grego e em hebraico, os livros antigos, e cada vez que ele ia na Inglaterra, na Turquia, na França, em toda a Europa, ele lia livros que mostravam cada vez mais que Jesus era real, que Jesus tinha vindo, que ele morreu e que ele tinha ressuscitado. E ele converte. A primeira coisa que ele faz é ir dizer ao pai que o amava. E se você escutar a história, aquele pai, nem aqui, nem em 1000 eternidades, poderia ser perdoado. Aquele abusador, nem aqui, nem no inferno poderia ser perdoado.
Mas o evangelho entrou nele. E ele fala com o pai. Deus gerou uma circunstância. Você vale a pena comprar ali. Tem ali, né, Eleusa? E você vai ver que o pai dele converteu. Ele sofreu um acidente, ficou na cama, o pai cuidou dele. E o pai diz, como você pode amar um homem como eu? E o pai se converte. E aquele pai era um bêbado conhecido em toda a cidade. E em 14 meses, por causa da mudança do comportamento daquele pai, a cidade inteira fica conhecendo o Senhor em 14 meses. E por quê? Ele não foi pregar em nenhuma igreja. O testemunho do pai dele transformou toda uma cidade. Amém? Vale a pena vocês comprarem ali esse DVD. Eu nem sabia que tinha aqui. Outro que vocês podem olhar na internet, chamado Perdão e Graça. Irmãs, deixa eu dizer uma coisa para você. Com o tipo de evangelho que muitas vezes tem sido pregado aí fora, as pessoas não sabem mais o que é perdão. As pessoas não sabem mais o que é ministrar amor. As pessoas não sabem mais o que é ministrar graça. Às vezes nós chamamos alguém para vir na nossa igreja. Vamos lá, vai ter uma campanha maravilhosa. Vai ter uma campanha de prosperidade. Deus vai te abençoar. A pessoa vem, faz a campanha e sai como entrou. Talvez pior. Evangelho é palavra de transformação. Vocês estão me entendendo? E o evangelho não é só para ser lido, ele é para ser... Então comece. Comece com coisas pequenas. Senhor, eu vou começar a viver esse versículo dentro da minha casa. Façais tudo sem murmuração ou contenda. A vida toda eu preguei esses bilhetinhos na geladeira, na pia da cozinha, em todos os lugares onde meus filhos, que naquele dia do serviço, porque mesmo que eu tinha uma secretária, sempre 1, 2 vezes na semana eles tinham que fazer o serviço, porque era o dom de Deus para a secretária naquele dia. E não era sábado e domingo, porque isso já era de lei. Eu sempre gostei de dar um dia de presente para a pessoa que trabalhou na minha casa, eu e meus filhos fazendo algo por ela. Então eu pregava bilhetinhos, façais tudo sem murmuração ou contenda. Comece com coisas onde mais te dói se alguém tocar. É por aí que você deve começar. Se você é uma pessoa que não gosta de ouvir não, faça jejum de sim. Comece a bater na sua carne, a esmurrar a sua carne. Toda vez que meu marido faz isso, eu falo isso, isso e isso. Comece por aí, eu não vou falar mais. Quantas estão me entendendo? E é naquilo que é mais difícil suportar na vida do seu marido. É ali que Deus quer começar a trabalhar em você. A hora que você libertar disso, que aquilo não te ofender mais, é aonde Deus vai começar o trabalho. E Ele fala, vamos para a próxima etapa. Você venceu essa. Quantos estão me entendendo? Se é a toalha em cima da cama. Tem mulher que não suporta a toalha molhada em cima da cama. Quantas se identificam com isso? Comece a fazer jejum. E comece a pegar a toalha todos os dias e coloca para ele. Benzinho, você esqueceu aqui, estou pegando para você, tá? E aí, quando aquilo não te atingir mais, o Senhor vai dizer, parabéns, você venceu. Eu venci. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, e graças a Deus por Jesus Cristo que sempre nos conduz. Você sabe o que é isso? Às vezes a gente lê, glória por Jesus Cristo que sempre me conduz. Triunfo é levantar a mão, né? Ô, vencedora.
Sabe o que é conduzir alguém em triunfo? Faz favor aqui, Elma. Paulo, quando disse isso, ele era uma pessoa que tinha cidadania romana também. E ele era o quê? Um soldado. Ele era advogado da lei, ele era soldado, ele conhecia e entendia de batalhas. Quando você vencia o exército inimigo, principalmente em Roma, tinha uma passagem dessa aqui. Aqui estava a multidão vendo os guerreiros chegar da guerra. E ela era escrava. Nós fomos na cidade dela, conquistamos a cidade dela, e agora eu vou conduzir ela em triunfo. Eu subjuguei essa pessoa. Ela é minha escrava. E eu estou conduzindo ela em triunfo. E sabe o que a multidão fazia? Aplaudia. Aplauda. Eu sou vitoriosa, estou conduzindo ela em triunfo. Ela é o meu troféu. E aí a palavra está dizendo o seguinte. Obrigada, Elma. Graças por Jesus Cristo que sempre me leva escravizada nele. Paulo diz assim, eu, Paulo, escravo de... Lembra que ele não começava, eu sou o apóstolo dos apóstolos. Eu, Paulo, escravo de... Pela vontade de Deus. Obrigada por Jesus Cristo que sempre me... Isso quer dizer o quê? Obrigada porque Jesus Cristo sempre me vence todos os dias. Quantas estão comigo? Quantas vencedoras temos aqui? Sinto muito. Você tinha que falar, não, aqui tem uma pessoa vencida. Você não pode ser vencedora. Estão me entendendo? Não é heresia o que eu estou ensinando, não. Sabe por que os casamentos estão sendo esfacelados? Porque somos vencedoras. Eu quero ver uma mulher poderosa no espírito, é fazer uma oração. Senhor, me vença. Esses dias teve um adolescente aqui, que quando eu o conheci, ele tinha 9 para 10 anos. E ele me ouvia no rádio, e ele me telefonou, e uma pessoa me disse, irmã Elizabeth, é uma criança no telefone, insiste em falar com você. E eu tinha dado um estudo sobre jogos e games, o que jogos e games têm feito na cabeça das crianças. Quantos demônios têm penetrado nas casas através dos games. E ele, todos os dias, era viciado. Se a mãe não deixasse ele ir para a lan house, ele quebrava tudo dentro de casa. E aí ele quis falar comigo, como eu venço isso? Eu sei que é errado, eu sei que é pecado, mas eu não consigo. E ele me explicou como eram os jogos, ele tinha que vencer todos os dias. E eu disse para ele, Miguel, o diabo é que está fazendo você ir para a lan house? Eu creio que sim, mas eu escuto Jesus falando, não vá, não vá. E quando eu vejo, eu estou na lan house. E eu disse, então, aquele que te vencer naquele dia é o seu dono. Somos escravos daquele que nos vence. E aí, quando ele ia, ele lembrava, quem vai vencer hoje, Jesus ou Satanás na minha vida? Às vezes ele dava conta de que fosse Jesus. E às vezes ele me telefonava. Ele me venceu hoje, o diabo, de novo. Eu fui de novo para aquele jogo. E esses dias ele estava aqui tão bonitinho e olhou para mim e disse, eu sou o vencedor. Jesus me venceu. Ele me subjugou. Nunca mais eu fui escravo do inimigo. Porque todos os dias ele diz que põe isso na cabeça. Aquele que me vencer naquele dia é o meu Senhor. Então, por isso que a mulher samaritana disse, Jesus disse para ela, se você conhecesse aquele que está te pedindo água, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse,
Sabe o que está acontecendo nas nossas vidas? A palavra diz assim: o meu povo está perecendo, por quê? Porque lhe falta o quê? Quanto mais comermos da palavra, mais vamos virar. E quanto mais rápido virarmos coluna, mais a nossa casa vai ficar edificada sobre a rocha. Então, Edna, é esse o trabalho que o Senhor nos chamou. É pesado, mas não é fardo. Quando você lembra que você está ajudando Jesus a fazer algo. Imagina o próprio Senhor, no livro de Provérbios, diz assim: a mulher virtuosa, o coração do seu marido é o quê? Ali tem um versículo que diz, algumas traduções dizem assim: e o coração do seu marido está nela confiado. Mas na tradução verdadeira diz assim: e o coração do seu marido foi a ela confiado. O coração é o quê? Sede de sentimentos. Jesus diz assim: é do coração que sai todas as raízes de coisas más. É dali que brotam roubos, mentiras, inveja, adultério. Edna, somos guardiãs do coração do nosso marido. Porque é de lá que procedem todas as coisas. Olha que honra, o coração do meu marido foi a mim confiado. Então, se ele está nervoso, está precisando de mim o quê? Trabalhar na sede das emoções dele. E o coração do seu marido foi a ela confiado. Diga para sua irmã assim: o coração do seu marido foi colocado nas suas mãos. Diga assim, olhe para mim, diga assim: eu não sabia disso. Lembra daquela palavra que o Senhor disse a Caim? O que o Senhor disse a Caim? Caim, onde? Esses dias eu disse para uma pessoa, um líder de alta patente: cadê o irmão fulano de tal? Sei lá, não sei se morreu, não sei se desviou. Espera aí, nós estamos falando de outro líder. Síndrome de Caim. Não quero nem saber onde está meu irmão. Em outra face tem José. Quando está procurando os irmãos dele para levar mantimentos, encontra uma pessoa e aquela pessoa pergunta para ele: onde você está indo? E ele diz para aquela pessoa: procura os meus irmãos. Sabe por que José subiu naquele palácio? Porque ele não era como Caim: não sei onde está o meu irmão. E a palavra em hebraico quer dizer: eu não sabia que deveria ser guardião da vida do meu irmão. E José agora sobe no palácio para ser governador, sabe por quê? Eu procuro. O que você está indo fazer? Eu procuro os meus irmãos. Há uma outra tradução que diz: procuro os meus irmãos para ver a face deles. Quer dizer, estou com saudade deles. Essa mulher samaritana perdeu esse marido. Sabe por quê? Mulheres que não preocupam com o marido. Eu sou o guardião desse homem? Eu sou babá dele, ficar o tempo todo guardando. Parece que a gente aqui tem que babá. Tem que pôr a comida, tem que chamar, tem que pegar a toalha, tem que pegar o chinelo, mostrar onde está tudo. Não é isso que a gente faz? Síndrome de Caim. Por acaso eu sou sua babá? De ficar dando tudo na sua mão? Quantas já falaram isso? Eu ainda fazia pior.
O Valdemar, não sei se acompanhava ele, o demônio de não fechar a gaveta. Toda porta que ele abre até hoje, ele não fecha. Ele abre o guarda-roupa, pega a camisa e sai, está aberto. E eu tenho pânico de ver gaveta aberta e porta aberta. Aí um dia, sabe aquele jeitinho de princesa? De fechar no pé? E aí o Senhor falou para mim assim, Elizabeth, Elizabeth. Quando Deus falar seu nome 2 vezes, você fica esperta. Marta, Marta. Samuel, Samuel. É porque ele quer trazer grandes revelações ou ele quer te chamar a atenção? E no meu caso, sempre é para chamar a atenção. Raríssimas vezes é para grandes revelações. Ele sabe a filha que ele tem. E o Senhor falou para mim, Elizabeth, tem tanta moça fazendo campanha na igreja para achar um homem que deixa a porta aberta, a gaveta aberta, e você tem um, ele só faz isso. Fecha a gaveta. O que é que custa fechar a gaveta? Sabe por que ele deixava a gaveta aberta? Porque era uma coisa que Deus tinha que tratar na minha vida. Tem outras que está tratando ainda. Eu conto em outras oportunidades. Tem também lá na sua casa, isso? De porta? Eu acho que é um encosto, gente. Eu acho que, o pastor Irislene, eu acho que nós vamos ter que ir nas casas. Antigamente eu fazia as reuniões nas casas, lembra? Ia de casa em casa. Semana nós vamos na sua, depois todas iam na sua e a gente ia repassando e libertando as casas. Sessão de descarrego. Tem que jogar sal grosso, um monte de coisas. Vocês lembram? É assim. E o que o Senhor está dizendo? Não perca a sua casa por isso. Se é um demônio de gaveta, nós vamos vencer ele fechando portas. Porque porta que Deus fecha, o diabo não abre. Não é? Literalmente. Gente, mas aí a gente, por outro lado, vai olhar. Pensa que é seu marido. Gente, um dia, um líder até falou para mim, ô Beth, você nunca pensou de largar o Valdemar, com essa moqueza que ele tem, você é tão esperta. Falei, não posso, eu sou tratada igual princesa. Onde que eu vou arrumar outro que me trata igual princesa? Ele tem esse defeito, é o defeito do porco, da vaca que entra lá dentro, como as florzinhas, tudo. Agora é outro demônio que eu estou lidando, não é mais de gaveta, o de gaveta já foi vencido. Agora é de deixar animal entrar lá, comer minhas florzinhas, pensa. Aí ele fala, mamãezinha, vai nascer outras. Vai, mas não precisa comer essas agora. Mas eu venço. Já, ou o Senhor me vence. Daqui uns dias, eu estou convivendo com o leão, com tudo ali, né? Assim, normalzinho. O que Deus quer falar para nós essa tarde? Não perca a sua coisa, a sua casa, por essas pequenas coisas. Quantas estão me entendendo? Se é para fechar a gaveta, vamos fechar a gaveta. Porque, amado, não com os pés. Essa fase minha de fechar com os pés foi até o dia que o Senhor chamou a atenção. Porque, amadas, são pequenas coisas. Lembra que eu disse que não são por grandes coisas? Deixa eu contar uma do início do meu casamento. Raposinhas que causam danos à vinha. Quantas aqui tem um lugarzinho de colocar sapato? Você tem um cantinho para tudo? Eu também amo as coisas no lugarzinho. E aqui, ó, Valdemarzinho, nós casamos agora, você não está sabendo, eu gosto assim, o sapatinho fica aqui, a roupinha fica aqui. Fiz um tour com ele pela casa. Casa nova. Tá bom. Todo dia o sapatinho para... Sabe aquele sapato no meio da casa? E a gente vai suportando no começo, né? Novinho, aprende e tal. E um dia, pensa aquele dia, pensou?
Aquele dia que você amanhece do avesso, que você põe o cabelo para cima assim, se alguém cruzar o seu caminho, é aquele dia. E aí eu peguei o sapato do Valdemarzinho e tchum, lá fora. E corri para o quarto da Paula, assim, porque eu gosto de ser respaldado em tudo que eu faço na palavra. Corri para o quarto para ser respaldada no Senhor. Peguei a Bíblia, pensa na mulher crente, pensa na mulher espiritual. Senhor, o Senhor viu, né? O Senhor está do meu lado, porque o Senhor viu. Eu gosto de tudo arrumadinho, mais de ano, Senhor. Vai para quase 2 anos, todo dia eu pego o sapato e ponho. Então, hoje o Senhor fica do meu lado, que está tudo certo, porque é Ele que tem que ser disciplinado. Aí ajoelhei, peguei a Bíblia para ser respaldada na palavra. E lá estava um versículo assim: e tudo o que fizerdes, por obras ou pensamentos, é como se estivesse fazendo a Cristo. E é Ele que vai te dar o galardão, não os homens. Sabe quando sua mente faz... Tudo o que fizerdes é como se tivesse feito a Cristo. Falei, acabei de jogar os sapatos de Jesus fora. E aí eu falei assim, Senhor, então deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Aprendi, captei a revelação. Só que aí é o seguinte, se eu pegar e trouxer, pensa na asa que Ele vai levar. E Ele me conhece tanto que eu obedeço ao Senhor, que Ele estava lá. Sabe aquele sorriso sarcástico? Aquele sorrisinho de Mona Lisa? Que Ele sabe que Deus vai te disciplinar. E eu falei, lá, Senhor, ó, se eu pegar, você já viu a asa. E o Senhor vai lá, pega, pede perdão. E aí a gente passa a régua nisso. E eu negociando com o Senhor. Não, Senhor, é assim. O Senhor me perdoa dessa vez, mas deixa... E a chuva que já ia cair? Deixa o sapato lá, hoje, porque o Senhor viu, já é gota, 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 e derramou. Então, hoje, deixa o sapatinho dele lá, vai molhar. Eu não busco, e a gente fica aqui. E o Senhor, não, você vai, busca, pede perdão, porque são os meus sapatos. Gente, e eu tive que ir por causa do meu Senhor. Mas vocês imaginam como que foi o Senhor me vencer naquele dia. Pensa na queda de braço. E aí peguei e trouxe. Pensa no sorriso dele, olhando para mim. Quase que eu levei outra coisa junto com o sapato, sabe, assim. Mas não podia, porque o Senhor não permitia. E aí, o Senhor fez essa obra. Tudo o que fizerdes, por obra, por palavras. E o pensamento, eu conheço o seu pensamento, é isso que eu te digo. Lembra que eu falei dos discursos interiores que o Senhor brigou comigo? Gente, eu pensei que os discursos interiores ficavam com a gente, mas não fica. Então, Edna, querida, eu te... Estou entendendo. Sabe por que nós, mulheres? É porque nós temos isso que você falou, sou tupetuda. Exatamente. Sabe por quê, Edna? O problema é Deus tratar você. É o desapego. É o desapego. Essa aqui foi lá para a chácara. Ontem eu cheguei, fiquei toda tranquila no sofá. Ela, você não vem, não vês que tens que me ajudar? Eu sou a dona da casa. Ela está lá guardando as coisas e eu tranquila. Falei, bem, se eu for lá agora, você diz que é colérica. Eu sou hemorrágica. Sai sangue por tudo quanto é lado.
Entendeu? E aí, deixa Deus tratar o vaso, Eleusa, vai lá. Tem dia que é a Lu que me socorre, tem dia que é a Uelma, tem dia que eu socorro elas. Por isso estamos juntas. Porque Edna começa a mancar. Não briga com o anjo, entendeu? Senhor, já tocou aqui. Porque o Senhor quer te conduzir em triunfo. Fala isso para a irmã que está do seu lado. Sabia que Deus... Hã? Agora vamos para o outro. O 5. O que é que ela diz no versículo 12? Leia. Acaso és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos? Hã? Acaso o poço é maior do que? Você é maior do que o poço? Olhem para mim. Porque às vezes as mulheres perdem os maridos. Aqui não tem nenhuma dessa, mas eu conheço várias. Pessoas que são aprisionadas com o nome do pai. Acaso és maior do que o meu pai Jacó? Gente, já vi casamentos desfeitos, já vi pai e mãe não permitir que a filha apaixonada por um irmão maravilhoso se case com aquele rapaz, porque ele não tem sobrenome. Você já viu em algumas novelas que diz assim, os Mendonça e Albuquerque? Você já viu isso? Os Bragas. Eu sou dos Silvas. Que mais? Os Costas. O tal de pedigree espiritual. Acaso és maior do que o nosso pai Jacó? Gente, eu já vivi isso tantas vezes com algumas pessoas da Nata em Goiânia que me chamaram para acalmar os ânimos em famílias, que porque o rapaz não tem um grande nome reconhecido e não pode casar com a minha filha. Quantas aqui já viram isso? Sabe o que Deus está nos falando? Às vezes Ele nos tira lá do pó e de repente nos faz adquirir um nome que Ele faz aquele nome ser grande. Mas não é por nós. Por exemplo, Cornélia do meu marido. Sabe de onde veio meu marido? De uma grande família de lavradores, arrastadores de enxada. Onde é o nosso sítio hoje, o meu marido já capinou naquele lugar. Até que ele veio para Goiânia, começou a estudar com 22 anos, trabalhou arduamente e o Senhor escancarou as portas por causa da fidelidade, primeiro de Deus e nossa para com o Senhor. E aí, o povo começou a conhecer Cornélio. Ninguém nunca tinha escutado falar isso. Hoje, o nome Cornélio é reconhecido em vários países onde eu já preguei. Mais de 35 países. Mas não me apego a essa bobagem. Porque nome e sobrenome, quem dá e quem faz é o Senhor. Eu te chamo pelo teu nome, tu és meu. A importância de nomes, de pedigree, de status. Essa é a palavra que o Senhor quer nos falar. Muitas pessoas perdem casamentos por quererem ir atrás de status. Sabe quantos casamentos já foi desfeito porque eu tenho que ir àquela festa e eu não posso repetir roupa? Porque o que as irmãs vão falar de mim? O que o pessoal vai pensar de mim? Pense o que pense. Você não tem satisfação a dar a ninguém.
Então, um dos casamentos dessa mulher, você por acaso é maior do que o nosso pai Jacó? Mulheres que querem, quantos casamentos destruídos, sabe por quê? Mulheres que querem obrigar maridos a comprar móveis que estão em revistas. Vocês já viram isso? Eu já vi. E muito. Mulheres que começam, tem um caso, isso é verdadeiro. A mulher falou para o marido, olha, você tem que pintar a nossa casa, a casa está caindo aos pedaços. Pensa, não é barato, mão de obra, tinta, conseguiram pintar. Aí agora ele tinha que fazer hora extra para pagar aqui. Ah, mas eu vou ser feliz? Tá, pintou a casa agora. O sofá não combina com a tinta nova da casa. O homem foi lá no Novo Mundo, comprou outro sofá. Falou, agora a mulher sossegou, né? Mas eu fui na casa da irmã, pensa, não é hack, mas não, hack é para os fraquinhos. O negócio agora é aqueles painéis lá, assim, ó, com aquela televisão 52, esse negócio de 29 polegadas já era. O de 42, bem, sinto muito, já está defasado. Eu quero aquele negócio que põe lá assim, ó, o painel. Então, para a mulher ficar feliz, vamos pegar o painel. Vamos pôr lá. Pois, uai, mas e a televisão agora para pôr lá? Essa velhinha não combinou com ele. Comprou a televisão 52. Que adianta uma sala linda dessa com a cozinha caindo nos pedaços? E toda vez ela chamava as amigas, comprava uma coisa nova. Vem, gente, vê aqui, só loja, só o caminhão do Novo Mundo ou de outros lugares parando lá. Vem ver. Estou falando Novo Mundo por causa da condição dela, porque tem outros que vai na Mainline, na época decorações, né? Eu estou falando do lugar da irmã, que era assim mais simples. Tá. Comprou a cozinha. Então, agora, para ter status de verdade, também a gente vai chamar o pastor, quer abrir a casa da gente, fazer um grupo familiar com esses trem caindo em pedaços, vamos comprar o jogo de quarto novo. E o homem está ficando sequinho de trabalhar. Quando o homem estava ali com aquele tanto de dívida, e estressado, porque começou já, vencia, não dava conta de pagar. Porque queria geladeira daquelas que sai a água lá na porta, sabe? Aquelas grandonas. E aí, amadas, num belo dia a mulher está lá, não foi o caminhão do Novo Mundo que parou, foi o quê? A funerária trazendo o caixão do marido que morreu. De estresse, de nervo, de agonia, para dar conta de satisfazer uma mulher que quer status. Vocês estão me entendendo? Eu não quero esse carro, eu quero outro. Mas espera mais um pouco, depois a gente vai. Eu quero agora. Status. Já matou muitas pessoas. Status já endividou muitas pessoas, já desviaram muitas pessoas, já destruiu vários casamentos. Quantos estão me entendendo? Os Mendonça e Silva agora estão no cemitério, enterrando o homem. Os Mendonça de Albuquerque estão lá agora convidando os amigos para um culto fúnebre. Sabe o que Deus está falando para nós? Vamos ser sábias. Edificar a nossa casa sobre a rocha. Não é fácil, viu, Edna? Mas não é impossível. Não é só você que não gosta de coisas fora do lugar. Não é? A gente gosta de tudo organizado. A gente gosta das coisas no lugar. A gente gosta de coisa certinha. Mas se a gente buscar o Senhor, as coisas vão se encaixando.
de maneira que a nossa casa não é destruída, nosso casamento não é destruído, porque mesmo chamando Mendonça e Albuquerque, você vai parar no Serasa. Ah, mas vamos passar o cartão de crédito. Ele vence, amada. Ele vence, na hora de passar ali é uma facilidade, mas depois aquilo vence. Sabe o que Deus está falando para nós essa tarde? Que a cultura de palácio, não é porque a gente fala em palácio, a gente já imagina coisas ricas e que a gente tem que entrar naquela cultura de grandes coisas. A cultura de palácio é deixar o Rei dos Reis ser rei na nossa vida. É deixar o Senhor dos Senhores nos conduzir em... Fala para sua irmã aí do lado. Você lembra que quer ser conduzida em triunfo? Hã? O que é ser conduzida em triunfo? Deixar o Senhor nos vencer a cada dia. Amados, não é fácil ser conduzida em triunfo, não. Eu já vi campanha conduzidas em triunfo. E aí começou uma luta na vida das irmãs, ninguém sabia. O Senhor entende o que é conduzir em triunfo. Então o Senhor tem nos trazido aqui tarde após tarde, para dizer a nós, o mais lindo de tudo é que Ele nos conhece. Ele sabe, viu, Edna, se é colérica, se é hemorrágica, se é sanguínea, se é fleumático, que mais? Se é melancólica. E Ele nos ajuda a ser vencida com qualquer temperamento que a gente tenha. E quando a gente lembra que estar dentro da casa, o maior trabalho o Senhor nos chamou para fazer, que é amar, que é o coração do seu marido foi a ela confiado. Pensa, pastor Irislene, coração do pastor João foi a você confiado. Você quer ver ela destruir essa igreja? Ela começar todo dia. João, vamos parar com isso. Eu estou estressada. Eu não aguento mais berro de ovelha. Eu não aguento mais ver cara de ovelha. E Deus não me chamou para ser pastora. Chamou foi você. Então você vai lá e faz o trabalho. Esse homem vai ficar doidinho da cabeça. Porque dentro dele o chamado está borbulhando. Ele ama a esposa. Não quer deixar a esposa contrariada. Pensa, vai destruir a igreja ou não? O coração do seu marido, o tipo de temperamento, de comportamento que o pastor João tem diante da igreja, começa dentro da casa dele. Não é? Vocês estão entendendo? Vocês acham que a tarefa dela é fácil? Hã? Nunca, por isso que eu oro por pastores, por líderes, pelas esposas de pastores. Eu oro com as minhas entranhas, pastor Irislene. Porque eu sei que eu também tenho um chamado, e eu sei o que é manter a casa escorada daquele jeito. Ontem a Eleusa ainda brincou com o Valdemarzinho. Valdemarzinho, ele é movido a vitamina B, de Bete. Quando eu estou naquele sítio, mas pensa no homem trabalhador. Vamos podar, vamos arrumar a piscina e vamos. Se eu não estiver lá, eu chego e falo, meu Deus, que casebre é esse? Porque são movidos a nós. Se a gente está lá, a prensa fica tudo alegrinho. Você já viu? Viaja e fica 10, 15 dias fora e chega na sua casa. Não é? A horta fica sequinha, não fica? E quando eu chego, às vezes eu fico em Goiânia 3 dias, ele fica no sítio. Quando eu chego lá, ele já abriu o vitrô, a cortina balança, ele fala, até a cortina está alegrinha por sua presença. Até
A cortina está alegrinha com sua presença. Não é nada, é o vento batendo na cortina. Mas eles são movidos a nós. Você está entendendo? Então, a partir de hoje, não fica nervosa, não. Fala, Senhor, o Senhor me chamou para uma grande tarefa. E eu não vou decepcionar o Senhor. Primeira coisa, me vença, Senhor. Quantas aqui podem fazer essa oração? Dá medo. Tem umas com medo. Não sei. Deixa eu te ajudar. De qualquer jeito ele vai te vencer. É melhor você deixar. Amém? Às vezes tem mulheres que não é o marido, mas são filhos que nos... Netos, olha o outro aqui falando. Eu sei o que é ter neto, viu? Pensa. E eles acham que a gente tem a idade de brincar com eles, né? Pensa, eu lá no chão com o menino andando nas costas. E meu irmão olhou para mim esses dias e falou, como caístes, ó Elizabeth Cornélio? A grande pregadora andando de gatão no chão com o menino nas costas. Correndo, vem jogar bola. E é uma alegria, né? Então, o que o Senhor está nos trazendo aqui é para edificar a nossa família sobre a rocha. A primeira coisa que Ele está fazendo, daqui uns dias, isso vai se estender aos homens, porque aí nós vamos chamar família sobre a rocha. Família sobre a rocha. Pastor João é sábio, ele deu essa liberdade de nós trabalharmos com as mulheres, porque ele sabe que somos nós que esteiamos, que seguramos as pontas em tudo. Esse negócio de que mulher é um vaso mais frágil, não é nada. Pedro diz assim, cuidado com as suas esposas, como se fosse vaso frágil. Mas nós somos fortes. Ninguém suporta a dor que nós sofremos. Homem não dá conta de parir um filho nunca. Eles não dão conta de ter nem gripe. Vocês já viram homem com gripe? Gente, tem que chamar o SAMU, ele está morrendo. Gripe. Não é? A gente está com gripe, leva a menina na escola, lava a roupa, cozinha, vai no supermercado. Não é verdade? E eles desmaiam, eles não dão conta. Nós não somos fracas coisa nenhuma. E é por isso que Deus nos chamou para auxiliar Ele nessa tarefa. Dos homens ficarem de pé. Homens sem mulher, eles não ficam de pé. Eles não dão conta. Se a gente está do lado, menina, mas eles ficam valentes. Vocês já viram isso? Pensa na superpotência mundial. Fica fora 2 dias. Você vai ver pedindo arrego. Não adianta. Quantas vezes, olha, eu lembro uma vez que estava na Inglaterra, ministrando. O Valdemarzinho me liga para perguntar uma coisa para mim. O Rafa me liga, mamãe, eu estou aqui em Caldas Novas, aconteceu um negócio, o que eu faço sobre isso? As meninas estão aqui, mamãe, assim, meio diferente em cima de mim, o que eu faço? Meu filho, vigia na terra. Isso, ele era adolescente. Aonde que eles ligavam atrás de mim, Irislene? Estou em São Paulo pregando a Paula. Mamãe, fiquei mocinha, e agora? Papai já está comigo comprando absorvente, é só isso mesmo? E aí ele liga, e agora? A menina ficou mocinha, e agora? E agora? E agora? Uai, agora? O ciclo vai continuar. Mas eles não dão conta. Não dão conta. Quantas aqui identificam com isso? Então, a partir de hoje, você não vai deixar o diabo falar para você. Você é fraca. A hora que ele falar isso, você fala, você ficou sabendo da última novidade? E ele vai falar, qual? Você fala, além das outras que eu vou te contar,
Deus me confiou uma grande missão. O coração do meu marido está nas minhas mãos confiado. E eu sou coluna na minha casa. E eu fui chamada por Deus para uma grande missão, se não a maior missão. Que não é impossível. Porque Deus vai fazê-la tornar possível. E aí agora, o Senhor mostra para essa mulher que pedigree não é tudo. Que status social não é tudo. Que esse marido, mesmo simples como ele é honrado. E que você não precisa de grandes nomes, de grandes coisas para sobressair. Porque quando Deus quer nos honrar e nos fazer grande, Ele pega lá do monturo, lá dos necessitados, e nos faz sentar entre os príncipes do seu povo. Quantos estão identificando com isso? Então, nome, quem faz é o Senhor. Nome, quem dá é o Senhor. E o Senhor, essa tarde, está falando para nós. Aprenda, mulheres sobre a rocha. Elas não ficam olhando as coisas acontecerem, elas fazem as coisas acontecerem. E aqui, Jesus fala para ela, vai chamar o teu marido. Olhem para mim. Mesmo deixando a portinha aberta, a gavetinha aberta, a toalhinha em cima da cama. Deus quer nos ver junto com o nosso marido. Ele fala para ela, vai buscar o seu marido. Primeiro ele queria dizer a ela, eu conheço a sua vida. Porque ela disse, Senhor, eu não tenho marido. Eu estou com um ficante. Eu estou ficando com alguém. E o Senhor disse, eu entendo a sua situação. O mais lindo de tudo é que Jesus entende a nossa situação. O mais lindo de tudo, Ele conhece o seu marido. E Ele conhece você. Você acredita que o seu marido, com a portinha abertinha, com o sapatinho jogado lá, ele ama seu marido? E que não vai ter obra nossa realizada na terra sem eles. Eles podem não estar aqui atuando. Por exemplo, põe um microfone na mão do meu marido, você vai ver ele cair desmaiado. Porque não é o chamado dele. Mas pensa num homem honrado, fiel ao Senhor, que ama o Senhor, e que eu só estou aqui ministrando porque a mão dele está sobre mim, me abençoando, e ele me empurra sempre. Vai, Deus é com você. O maior admirador que eu tenho é o meu marido. Porque o Senhor me ajudou a conquistar a minha casa. Então, que adianta eu vir pregar aqui, pastor Erislene, se eu não estiver vivendo? Se eu não estiver com a minha casa em dias? Não é que se o seu marido não converter, você não pode vir, não. Pelo contrário, você tem que vir até a obra ficar concretizada. E uma coisa que nós vamos fazer agora à tarde, orar por outras mulheres. Vocês viram hoje, saiu no Jornal Nacional, uma mulher de Goiânia que o marido furou os olhos dela? Vocês viram isso? O absurdo que o diabo está chegando. Já não basta dar soco. Já não basta deixar com o olho roxo. Furou os olhos da mulher. E ela falou, olha, ele me perseguiu desde o começo. 1 mês de casado eu tive que voltar para a casa da minha mãe. Porque era violento por causa disso. Então nós somos mulheres sobre a rocha. Vamos orientar as nossas filhas. Vamos orar por pessoas que conhecemos. E vamos interceder, porque esse espírito de violência contra a mulher tem que ser banido. E por que Deus está aqui nos treinando, nos edificando, nos colocando para cima?
primeiro, organizar a nossa casa. Segundo, nos conduzir em triunfo, porque quando Ele nos conduz em triunfo, é que vencemos Satanás. Jesus é o leão da tribo de Judá, não é? Mas Ele venceu Satanás como cordeiro. Então é como cordeiro que nós temos que vencer. Cordeiro é o quê? Ovelhinha pequenininha, recém-nascida, que não esperneia contra nada, ela se sujeita. E a nossa natureza tem que ser, não é mudada, sabe? Deus não vai fazer um sanguíneo, um colérico virar um melancólico. Não. Sanguíneo e colérico, melancólico, fleumáticos, vencidos pelo Espírito. Porque do jeito que pessoas fortes têm que ser vencidos, aqueles que são temerosos, tímidos, também têm que ser vencidos para Deus colocar para cima. E agora, essa mulher que Jesus investiu nela, uma tarde inteira de ministração, vira a primeira missionária enviada por Ele. Ela corre na cidade. E uma mulher que ninguém ousava chegar perto, porque era uma mulher que ninguém deixava a esposa chegar perto ou a filha. Jesus confia nela, Edna, uma missão. Vá na cidade. Olhem para mim. Essa mulher, com esse coração aberto, ela adquiriu algo que muitos de nós não conseguimos. Jesus se hospedou com ela 2 dias. A Bíblia diz que Jesus ficou na cidade 2 dias. Virou hóspede da mulher por 2 dias. Por quê? Porque ela quebrantou o coração. Vamos ficar de pé. Uma mulher que chegou perto de Jesus, machucada, ferida, cheia de problemas. Uma mulher que ninguém ousava chegar perto, uma mulher religiosa, frequentadora de igreja. Olhem para mim, frequentar a igreja e não deixar Jesus transformar, faz de você apenas uma pessoa religiosa. Quantos entenderam? E esse é o problema que está acontecendo nos lares. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, deixa Jesus te converter. De verdade. Amém? E Jesus virou hóspede dessa mulher por 2 dias. E aí o povo da cidade falou o quê? Já não é porque você está falando. É porque nós agora tocamos Ele, conhecemos Ele e sabemos que é assim como você falou. O nosso testemunho de vida fala mais alto do que 1000 pregações. Amém? Então nós vamos orar. Quantos aqui hoje precisa de uma oração especial no seu casamento? Que você... eu gostaria que você viesse aqui. Não tem problema na sua casa. Sabe aquele problema que você fala assim? Jeová